Pessoal, boa noite. Vou testar primeiro o som com vocês, tá? Se alguém não estiver me escutando, coloca aí no chat que eu vou. Nós vamos nos ajustando aqui. Vamos dar um tempinho, porque tem pessoal que pode ser que entre daqui a pouco. Mas se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem no som, me avisem, por favor. Tem os nomezinhos que eu conheço aí, que estão participando. Ah, o Geilton. Bom, gente, vamos começar. Se entrar alguém, provavelmente na parte técnica ainda vai conseguir pegar, tá? Tem uma breve apresentação aqui pra gente. Boa noite novamente a todos. Nós estamos aqui no nosso webinar, primeiro webinar para falar sobre a nova norma 14.000, que lançou agora em 2026, abril de 2026, com algumas mudanças. E hoje a gente vai falar sobre as principais, tá? Deixa eu passar aqui. Então, nossa pauta de hoje, brevemente, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, a ONC, sobre a oradora, eu, uma breve introdução. Vamos falar da 14.000 e depois as principais mudanças, tá? Acredito que todo mundo que está aqui já conhece a norma ou já teve algum contato da norma, mas o propósito é para falar sobre as mudanças dessa norma, tá? E o cronograma de transição, e aí sim também como a ONC pode ajudar a gente nesse processo de transição. Sobre a ONC, tá? Nós somos uma organização criada com o objetivo de responder às necessidades dos diferentes setores da economia, através de serviços de avaliação da conformidade e de diversos sistemas de gestão. Acredito que muitos já conheçam ela, tá? Eu sou parceira da ONC. Como organismo de certificação, nós atuamos de maneira global a fim de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das organizações. Eu acho que isso é a palavra principal, desenvolvimento sustentável. Nosso compromisso é sempre com a satisfação dos clientes, parceiros, colaboradores e mercado. Alguns dos serviços, opa, que nós fazemos tanto auditoria como avaliações, tá? A ISO 9001, a 14.000, que nós vamos falar hoje, a 45, que é na parte de saúde e segurança ocupacional. Deixa eu arrumar aqui direitinho. A 50.001, gestão de energia, 37.001, gestão anti-suborno, 22.001, a segurança do alimentar, né? Segurança alimentar. A 27.001, que é gestão da segurança da informação. A 20.001, gestão de serviços de TI. Também fazemos avaliação de fornecedores, tá? Nesse processo de gestão de fornecedores, baseado na 20.400. Certificação de sistema de gestão da lixo zero, treinamentos e selos de conformidade, tá? Sempre com aquele propósito de garantir um crescimento sustentável. Sobre eu, que tô de cabelo preto aí, já mudei a cor. Eu sou auditora líder nas três normas principais, que é a 9.000, a 14 e a 45.
Também sou auditora líder na norma SASMAC e na Lixo Zero. E trabalho há um tempinho aí, há mais de 2 décadas, alinhando sempre exatamente como propósito da ONC, normativos, os requisitos normativos aos objetivos estratégicos das organizações, promovendo sustentabilidade corporativa e excelência operacional. É sempre isso que a gente precisa, né? Trabalho com consultoria e auditoria nesse sistema de gestões, tá? Saúde, segurança, meio ambiente, segurança do alimento, responsabilidade social e gestão de fornecedores, liderando treinamento, auditorias e implantações com foco em análise crítica de processos, atendimento legal e melhoria contínua. Toda gestão precisa disso, né? Uma breve introdução da 14.000, gente. Ah, a da 2026, ela foi publicada agora em abril de 2026, substituindo a atual, que todo mundo conhece, que é a 2015. Agora começa um período de transição para as empresas já certificadas, tá? Esse período de transição a gente vai falar lá no finalzinho, que geralmente é sempre o mesmo para todas as normas, de acordo com o IAF, tá? Provavelmente não, geralmente são os 3 anos, com base nas regras de transição, o período previsto é de 3 anos, com um prazo final estimado para abril de 2029. E, como eu falei, esse webinar tem o objetivo de apresentar as principais mudanças e o que as empresas e os profissionais devem fazer para se adequarem a essas mudanças, tá? O áudio e o vídeo tá fechado, tá? Para a gente poder ser mais assertivo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo que eu não consiga responder hoje, tá? Vocês podem colocar que depois com contato, alguma coisa assim, que depois eu mando, respondo essas dúvidas, tá? A gente tá com o chat aberto. Então, bora começar a falar sobre os objetivos da 14.000, tá? Por mais que todo mundo conheça aqui, eu acho que é importante a gente contextualizar esse webinar para a gente entender as mudanças, tá? A ISO 14.001, ela tem objetivos, a gestão ambiental, tá? A gestão ambiental dentro de uma empresa, ela tem como objetivo a proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos, a mitigação de potenciais efeitos adversos das condições ambientais da organização, o auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, e o aumento do desempenho ambiental, tá? É sobre sustentável, tá? Sobre ser sustentável. Continuando, o controle ou a influência no modo em que os produtos e serviços da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre ciclo de vida, tá? Utilizando uma perspectiva de ciclo de vida, acabou de falar, que possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro desse ciclo de vida. E como toda empresa precisa alcance dos benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado. Então, é pensar verde com o bolso no verde, tá? Não no vermelho. Comunicação de informações ambientais para partes interessadas. Exatamente sobre isso, tá, gente? Quando a gente fala de implementar um sistema de gestão ambiental dentro de uma empresa, precisa ter um propósito ou redução do risco ou ganhos de oportunidades, né? Nenhuma empresa quer ser envolvida com esse tipo de desastre ou o que seja, tá? Então, não existe empresa, gestores ou donos de empresa que aceitem esse tipo de informação sobre a sua empresa. Então, a gestão ambiental, ela precisa prevenir e auxiliar esses riscos, tá? É sempre sobre riscos. Aqui mais uma questão, né? Gerente é preso após vazamento de amônia e crime ambiental em Americana. Qual empresa que é esse nome? O nome dela envolvida num crime desse ou num escândalo desse, tá? 34 bairros de Joinville ficam sem água após caminhão bater e derramar ácido em rio. Então,
o que que a gestão ambiental faz dentro de uma empresa? Auxilia a redução desses riscos também, tá? Vamos falar um pouquinho da linha do tempo da 14.000. A 14.000 ela foi lançada inicialmente em 1996. Ela é uma norma teoricamente nova, tão antiga assim, né? Baseada numa norma britânica, que era a BS 7750. Ela deu como base a primeira norma da 14.001. Em 2004, ela teve a primeira grande revisão, trazendo melhorias, esclarecimento de texto e ênfase redobrada na melhoria contínua e no controle operacional. Sempre sobre o PDCA: planejar, executar, checar, agir ou melhorar. Em 2015, ela teve aquela estrutura do anexo SL, que ela se juntou com muitas normas. Então, todas as normas, todas não, né? Mas a maioria das normas, elas têm essa estrutura de acordo com o anexo SL. Então, foi muito baseado em riscos também, e também entrou a parte do ciclo de vida, que já em 2015 já se falava em ciclo de vida. Não tanto quanto essa agora já está pegando um pouco mais, tá? E agora, em 2024, que foi um anexo, na verdade, uma emenda falando sobre mudanças climáticas. Eu acho que todos que já são certificados aí sabem que a norma já pedia isso e nas auditorias já era um pedido. Opa, alguém falou que o áudio está dando umas cortadas? Por favor, me falem se está tudo bem aí. Tá ok? Tá ok, perfeito. Beleza. Em 2024, então, já se fez uma emenda falando sobre observar a gestão ambiental e olhar para mudanças climáticas, o que, que ela pode impactar ou auxiliar, tá? Então, em 2024 já se falar. Agora, em 2026, deixa, peraí, que deu. Quais foram as principais mudanças, né? Eu fiz um resumão aqui. Falar que mudou muito, gente, vou ser bem sincera, se a gente fosse se aprofundar muito na 2015, já estava muito claro isso, mas agora na 2026 ela deixou textos mais claros, porque aí a gente reduz aquelas dupla interpretação. Ah, mas aqui não está pedindo informação documentada. Ah, mas como que eu vou fazer análise de risco se eu não tenho uma informação documentada? Então, isso ficou um pouquinho mais claro na norma, tá? E mais claro também o ciclo de vida, tá? Uma ênfase maior, que a gente vai falar lá na frente, sobre na gestão ambiental, sobre todo o ciclo de vida. A parte de informação documentada, muito interessante, que eu achei, em todas essas normas eles falam, deve reter informação documentada com evidência de alguma coisa, né? Dos objetivos, dá um exemplo. E hoje ela já mudou o texto, estar disponível como informação documentada. Então, deve estar disponível como informação documentada. Tudo que está lá naquele item, você precisa achar alguma coisa, informação documentada. Eu falo muito que informação documentada não é papel, tá? É uma informação que foi documentada. Quando a gente está fazendo um sistema de gestão, a gente precisa ter essa informação documentada e é o que vai ser auditado. Outro item foi mudanças climáticas, que antes naquele adendo, né, naquela emenda, estava falando somente mudanças climáticas. Hoje ele deixou claro mudanças climáticas, níveis de poluição, disponibilidade de recurso, biodiversidade e saúde do ecossistema. Então teve abriu um pouquinho o leque aí em relação a isso. E um item que eu sempre falava que estava faltando na 14, porque ele tem na ISO 9001. E eles agora acabaram colocando, que é o 6.3, que é a gestão de mudança, tá? Você planeja no item de planejamento. Você planeja, mas o que você está planejando pode ter mudanças, e essas mudanças precisam ser feitas de forma sistemática. Isso, como está escrito exatamente no item da 9.000. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma questão aqui para a gente começar a falar
item por item das principais mudanças, tá? Principais mudanças que nós vamos ter aí para os próximos 3 anos aí para trabalhar. O item 4.1, quem lembra que fala assim, olha, a empresa precisa entender o seu contexto, onde ela está, o seu ambiente interno, o seu ambiente externo, que isso pode ir lá impactar em ameaças, oportunidades, tá? Nesse item, acrescentou-se um texto, tá? Que tá, agora tá claro, mudanças climáticas, que deu um pouco mais de ênfase, como eu coloquei lá no anterior. Então, tá falando que esse contexto da organização que a gente precisa entender deve incluir as condições ambientais afetadas pela organização ou que possam afetá-la, como níveis de poluição, disponibilidade de recursos naturais, mudanças climáticas, biodiversidade ou saúde do ecossistema. Então, quando a gente faz essa análise de contexto do nosso ambiente interno e externo, precisamos olhar para um pouquinho mais do que área tecnológica, social, é, política, econômica, e tem que olhar um pouquinho mais para esse lado aí. E não sei se vocês, claro que vão lembrar que isso aí vai alimentar o nosso planejamento de ações para abordar riscos e oportunidades que vão estar nessas ameaças, né? Ou alguns benefícios que também podemos ter, que a gente chama de oportunidades. Hum. Continuando na parte de contexto, quando a gente entende onde a gente está, nosso ambiente interno, nosso ambiente externo, a gente precisa entender quem são nossas partes interessadas que possam impactar o sistema de gestão ambiental. Então, a gente precisa entender quem são essas partes interessadas, o que elas querem e como nós estamos, e analisar criticamente se nós estamos atendendo essas partes interessadas, porque senão teremos riscos, tá? Vamos tratar lá no planejamento os riscos. E nesse item, ele deixou um pouco mais claro, já era de interpretação, que requisitos legais eram partes interessadas, tá? Se nós temos IBAMA, CETESB, órgãos ambientais, que têm um monte de interesses que, se a gente não atender, nós não estamos fazendo uma gestão ambiental adequada. Temos riscos. Então, precisa entender quais são essas partes interessadas que trazem requisitos legais. Então, está deixando claro que quais dessas necessidades e expectativas se tornam obrigações de conformidade e serão abordadas pela SGA. Vira uma lei, vira coisas que tem que ficar dando uma olhada. Condicionante de licença, vamos dar um exemplo, tá? Então, tá lá nas partes interessadas também, então eles deixam um pouco mais claro isso. E a nota, novamente falando sobre a mudanças climáticas, que já tinha no 4.2 também, mas ele também abrangeu, tá um pouco mais, abriu esse leque aí. Vamos ler. As partes interessadas relevantes podem ter necessidades e expectativas relacionadas a condições ambientais, como níveis de poluição, disponibilidade de recursos naturais, mudanças climáticas, biodiversidade ou saúde do ecossistema. E as necessidades e expectativas relevantes das partes interessadas, além dos requisitos legais, tornam-se uma obrigação de conformidade quando a organização decide cumpri-las, tá? Então, cliente pode ter necessidades em relação a essas condições ambientais, níveis de poluição, com certeza. é, é, quem tem 14, às vezes tem clientes que exigem algumas coisas em relação a isso, tá? Então, além dos órgãos ambientais, que está lá nos requisitos legais, no 613, que a gente precisa atender e fazer auditorias em relação a isso. Hum. O escopo, ele está deixando um pouquinho o ênfase no ciclo de vida. Quando eu vou definir o escopo lá no 4.3, que fala que eu preciso, quando eu for definir o meu escopo, porque eu já entendi o meu contexto, já entendi quem são as minhas partes interessadas, e aí eu vou definir o meu escopo. E ele fala que o escopo você precisa levar em consideração
o contexto, as partes interessadas, e aí está deixando um pouquinho mais de ênfase no ciclo de vida das suas atividades, produtos e serviços. Então, o escopo do sistema de gestão ambiental tem que estar em cima do ciclo de vida, porque quando a gente fala em 14 mil, o nosso cliente é o meio ambiente, tá? Então, a gente tem que pensar o que que nós estamos entregando que podem impactar o meio ambiente. Ah, política, gente. A política, quando eu fui estudar, quando eu comecei a entender a norma, eu até questionei assim, falei, gente. Será que vamos ter que mudar todas as políticas de todo mundo, né? Porque política é uma coisa, deveria ser uma coisa sem mudanças, tá? E realmente foi só uma nota. Então, num processo de avaliação, para ver se a gente está atendendo a 2026, vai ter que dar uma cutucada em relação a isso. Porém, isso não quer dizer que a gente vai ter que mudar todas as políticas, tá? Porque tem uma nota colocando outros compromissos específicos para proteger o meio ambiente podem incluir. Porque lá na política, ela fala, deixa eu pegar aqui exatamente como está falando, inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização. Então já está claro isso, mas aí eles colocaram mais uma nota que tá outros compromissos específicos para proteger o meio ambiente pode incluir preservação ou conservação de recursos naturais, uso sustentável de recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas ou proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Eu já vi políticas ambientais que já possuem essas informações, porque é o comprometimento da alta direção. Então, vai sempre sobre o comprometimento, sempre sobre o escopo e o quanto que a alta direção está disposta a se comprometer com o meio ambiente, tá? E aí agora a gente já pula para o 6. A parte de liderança, que é o item 5, mudou muito só texto, só para deixar mais claro alguma coisa, mas nada que tenha algum impacto. Realmente só na política que surgiu a nota, tá? A norma, interessante falar, ela só tem em inglês. Então, tem muitas coisas aí que estão falando, porque mudou a parte de algumas coisas de texto, que eu não vou lembrar agora exatamente o quê, mas isso vai tudo sempre da tradução, tá? Todas essas normas que são feitas em inglês, na hora que traduz. Então, a gente precisa entender o sentido, porque não vai ser a palavra de cumprir ou a palavra cumprir para satisfazer. Era isso aí que eu vi. Mudou a palavra cumprir para satisfazer, mas acaba sendo a mesma coisa. Se a gente pensar, cumprir, eu estou satisfazendo. Vai de acordo com a tradução que vai ser feita, tá? Hoje ela só está em inglês. No item 6.1, ele deixa bem claro que tem que estar, que as ações para lidar com riscos e oportunidades, lembra, que é baseado lá no contexto, nas partes interessadas, no escopo, e aí eu vou aí eu vou ter ações para abordar riscos e oportunidades, só que está bem claro que devem estar disponível como informação documentada na medida necessária para ter confiança de que são executados conforme planejado. Informação documentada tem que te dar confiança que que aquilo está funcionando, tá? Então, vai do critério do bom senso do auditor. Bom senso não, na verdade, do profissional dele de pegar informações documentadas para garantir que aquilo está funcionando. E tá deixando claro que é do 612 até 615. Qual é o 612? Aspectos e impactos. Então, tem que estar claro uma informação documentada sobre esses levantamentos de aspecto e impactos, dos requisitos legais, dos riscos e oportunidades e do planejamento de ações. Então, tá claro que isso tem que ter como informação documentada. O tipo, ou a forma de informação documentada, cabe à empresa fazer, tá? E agora a gente chegou no ciclo de vida também, novamente, que é onde fala sobre aspecto ambiental.
Então, aqui, o nosso famoso LAIA, né? Levantamento de aspectos e impactos ambientais, já se tinha na 14.000 anterior falando que tinha que considerar esse ciclo de vida, mas não estava muito claro, e pelo que eu entendi na nova gestão, na nova versão, eles estão pedindo essa gestão um pouco mais pesadinha, tá? E pedem também que já muitos laias já existem isso, pelo menos eu vejo em quase todos, a parte de emergência, tá? Que a emergência também é um aspecto que pode gerar um impacto, mas está mais claro nesse item que lá no levantamento de aspectos ambientais precisa considerar o ciclo de vida e aspectos de emergência. Vamos ler. Dentro do escopo definido do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que ela possa controlar e o que ela possa influenciar. A gente vai falar isso também lá na frente sobre fornecedores, tá? Que ela possa controlar e que ela possa influenciar, e seus respectivos impactos ambientais, considerando uma perspectiva de vida. Isso, se eu não me engano, era exatamente o que estava escrito na anterior. É, só que aí agora ela coloca uma nota. Uma perspectiva de ciclo de vida inclui a consideração dos aspectos e impactos ambientais em cada etapa do ciclo de vida. As etapas do ciclo de vida incluem aquisição de matérias-primas, projeto, produção, transporte, entrega, uso, tratamento de fim de vida útil e disposição final. A organização deve determinar as situações de emergência potenciais, ver 82. O 82 sempre foi a parte de emergência, tá? Incluindo aquelas que possam ter um impacto ambiental. Então, lá no 82 já fala sobre emergências ambientais. Emergências ambientais possuem aspectos que podem ter impactos ambientais. Então, tá muito claro que aqui nesse LAIA vamos ter que considerar melhor isso e evidenciar com informação documentada. Lembra que no item 6 está falando que do 6.1 ao 6.1.2 até o 6.1.5 tem que ter informação documentada sobre isso? E o 6.1.4, riscos e oportunidade, muito claro novamente, que tem que estar como informação documentada. E quando eu fizer a avaliação de riscos e oportunidades, eu preciso considerar o contexto da organização, aquilo que a gente falou lá no início, político, social, econômico, tecnológico, condições climáticas, disponibilidade de recursos e tudo que vem junto aí nesse combo. As nossas partes interessadas, incluindo requisitos legais, que deixou muito mais claro. O escopo do sistema de gestão ambiental, que agora deixou muito mais clara a parte de ciclo de vida. Os aspectos ambientais, que agora deixou mais claro também, o ciclo de vida e a parte de emergência. E os requisitos legais, que não teve mudança, que precisa fazer o levantamento e atender. Para quê? Tudo isso para garantir que o sistema de gestão ambiental possa atingir os resultados pretendidos, para prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, caso de emergência, e para alcançar a melhoria contínua. Esse é o objetivo da norma. Aí, esse é o bendito do requisito novo, tá? Que fala, ok, planejamos, verificamos, levantamos nossos aspectos, levantamos nossos requisitos, criamos ações para abordar os riscos e oportunidades, porém, mudou. Alguma coisa mudou. Então, quando a organização determinar a necessidade de mudanças que afetem ou possam afetar o sistema de gestão ambiental, as mudanças devem ser realizadas de forma planejada, tá? O item chama planejamento. Então, eu planejei tudo isso, e se mudou, eu vou ter que fazer de uma forma planejada, senão eu jogo tudo por água abaixo. As mudanças devem ser gerenciadas para garantir que a organização possa atingir os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental.
A necessidade de mudança no sistema de gestão ambiental pode surgir de fontes internas ou externas. Aí tem alguns exemplos lá no anexo 6.3 da norma, tá? Mas para quem conhece a ISO 9001, é a mesma coisa que a 9001 pede, tá? O planejamento, claro, com outro tipo de risco, com outro tipo de visão, porém é a mesma coisa, é um ciclo PDCA. Eu planejo, eu executo, e se mudar, eu tenho que planejar novamente. Aí aqui ele fala novamente sobre o anexo A63, sobre o que pode mudar. Várias coisas podem mudar, né, gente? No contexto da organização, nas partes interessadas, nos aspectos, num novo produto, num novo processo, uma nova máquina. Tem tanta coisa quando a gente fala em gestão ambiental. É importante que seja feita de uma forma planejada. Bem, hora para não. Ok, aí no item 8 a gente já está falando sobre a execução, né? Que é os nossos controles operacionais. Então, estamos executando o que foi planejado. O que eu estou fazendo para mitigar os meus aspectos ou para reduzir riscos e tudo mais, ou emergência, que também já vai estar no 8.2. E a 14.000, ela falava assim, de uma forma não muito clara sobre fornecedores, diferente da 9.000, que deixa muito claro que tem um item para isso. Então, ela deu uma ênfase nessa gestão de provedores externos, tá? Como a gente falando sobre o ciclo de vida, a nossa obrigação com a gestão do meio ambiente, nós não deixamos de ter responsabilidades, porque quem faz isso não sou eu. Eu terceirizo. Continua sendo gestão do meio ambiente. Então, ela deixou um pouco mais claro isso. Por mais que fosse um pouco óbvio. Mas, como eu falei, ela está deixando um texto um pouco mais claro. A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos. A organização deve assegurar que os processos, produtos ou serviços fornecidos externamente, que sejam relevantes para os resultados pretendidos do sistema de gestão ambiental, sejam controlados ou influenciados. Lembra do escopo? Algumas coisas eu consigo controlar. Outras, não é o fato de eu não conseguir controlar que eu não tenha que influenciar. Tá? Tem, dentro do escopo, a gente acaba definindo isso aqui eu vou controlar, isso aqui eu vou influenciar. Mas a minha responsabilidade ambiental tem que estar ali, com meus fornecedores, com empresas que me fornecem produtos, sempre em cima do meu risco, tá? O tipo e a extensão do controle ou influência a ser aplicado deve ser definido dentro do sistema de gestão ambiental. Isso já estava na norma anterior. Só que estava muito claro, controle ou influência, o que que é isso, né? Não, é porque tem coisas que tá muito fora da sua mão e você não consegue controlar. Porém, a influência não tira a sua responsabilidade de influenciar. Os processos necessários para o item 8.1 deverá estar disponível como informação documentada na medida necessária para ter confiança que os processos foram executados conforme planejado. Então, planejei, estou executando, informação documentada disponível para ter confiança que aquilo está funcionando. E auditoria é o quê, gente? Quando a gente passa por auditoria, né? Não estou falando só sobre auditoria, mas a maioria é auditor interno é baseado em informação, é em registros. Então, quando a gente faz uma auditoria, a gente vai atrás de registros que comprovam, o planejamento, foi planejado. Então, a gente vai atrás de informação documentada. Agora, a gente já vai lá no 922, que é que o 8 está executando, né? O 6 está planejando. No item 7 que eu não falei, mas o item 7 é a parte de apoio. A parte de apoio não teve grandes mudanças. Eu tenho que ter uma boa infraestrutura, eu tenho que ter pessoas, as pessoas precisam estar conscientes, eu preciso ter uma boa comunicação interna e externa. Então, continua sendo a mesma coisa. É, O 6 eu planejo, o 8 estou executando. No 9 eu vou checar, levando no ciclo PDCA, estou checando. Então, essas normas, ela no 9 ela coloca quais são as formas que eu preciso checar.
Na 14.000 tem os requisitos legais e em todas as normas tem a auditoria interna, que é uma forma de checar que o que a gente está executando foi conforme o planejado. E aí, na parte do programa de auditoria interna, ficou um pouquinho mais pesada a parte do objetivo da auditoria e das evidências dessa auditoria, tá? Ao estabelecer o programa de auditoria, tá? É um programa de auditoria. Eu tenho um programa anual de auditoria, tá? A organização deve considerar a importância ambiental dos processos envolvidos, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. Isso está um pouco parecido, não. Isso é de acordo com a 19.011, quando a gente vai realizar um programa de auditoria. A gente precisa ser sempre em cima de riscos também, tá? E a organização deve definir os objetivos da auditoria. Então, estou fazendo essa auditoria, eu tenho um objetivo para essa auditoria. E tem que estar como informação documentada, tá, gente? Os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Tem empresas que não fazem uma auditoria anual, uma vez por ano somente. Ela tem um programa de auditoria de acordo com riscos, com outras auditorias, com exigências de partes interessadas. Tem várias entradas aí para você criar um programa de auditoria. E a seguinte, aí, ó, a ênfase nas evidências. As seguintes informações documentadas devem estar disponíveis. O programa da auditoria, então não é só o relatório da auditoria interna, tá? Já estava um pouco isso claro, tá? Mas muitas empresas acabam entregando somente um relatório de auditoria interna como evidência de auditoria. Há evidências da implementação do programa da auditoria, então estou programando, estou implementando, como que tá, vou conseguir atender esse programa de acordo com o que eu planejei. E as evidências dos resultados da auditoria, que eu entendo aí como relatório de auditoria, a parte da competência do auditor, a parte de tratamento das saídas dessa auditoria interna, se teve não conformidade, se teve observações que seja, tá? Então, evidências dos resultados. O que que é aí? O que que aconteceu depois da auditoria? E já estamos no último aqui. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o 10 ele tinha o 10.1. A melhor pessoa para falar no texto, não. Eu vou pegar aqui na anterior para passar para vocês. 10.1 era generalidades de melhoria, tá? O 10 é a melhoria. O 10.2, não conformidades e ações corretivas, que é onde fala se teve não conformidade no item 9, né? Tudo que a gente avaliou como desempenho no item 9, checou como desempenho, incluindo a auditoria interna, eu preciso abrir não conformidade, agir, né, rapidamente, caso necessário, analisar a causa e criar ações corretivas para garantir que aquilo não ocorra mais. Então, esse era o item 10.2, não conformidade e ação corretiva. E o 10.3 falava sobre melhoria. Ah, você tem que melhorar, tem que ir melhorando, porque esse é o processo de qualquer sistema de gestão. Você planeja, você executa, você checa, você age em caso de problema, que é a não conformidade, ou você vai melhorando. Agora nós temos o item 10.1, que é melhoria contínua, e o 10.2, que é não conformidade. O 10.3 foi excluído, tá? Então ele meio que mesclou tudo, mas ficou a mesma coisa. Eu preciso. A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aprimorar o desempenho ambiental, identificando oportunidades de melhoria. Aí ela fala sobre ver cláusulas 9. Qual que é a cláusula 9? Avaliação de desempenho. É tudo que eu estou avaliando como desempenho, e se eu tenho problemas, eu tenho que agir. E o 10.2, não conformidades. Se eu tenho, se deu ruim, vamos pensar assim, né? Eu preciso também agir e implementando as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental. Quando a gente entende a norma dessa forma, de entender contexto,
entender partes interessadas, definir escopo, garantir o apoio, garantir a liderança, né, que é o item 5 da norma, garantir a liderança com uma política bem estabelecida, planejar corretamente as ações de acordo com os riscos, os aspectos, os requisitos legais, que está lá no item 6. Garantir a infraestrutura adequada para que eu consiga executar isso, que são as pessoas, a infraestrutura, equipamento, pessoas precisam estar competentes e conscientizadas, preciso ter uma boa comunicação. E aí eu vou lá para o item 9, onde eu vou checar tudo isso, se eu estou fazendo de acordo com o planejado, e vou agir, que está falando lá sobre no item 10. A norma, ela tem um contexto do PDCA, que eu gosto sempre de colocar essa frasezinha em todos os treinamentos, porque é sempre sobre isso, um sistema de gestão, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é o processo de Kaizen, de melhoria contínua, tá? Eu vi que ninguém mandou mensagem, tá tudo bem, estão me escutando, não fizeram nenhuma pergunta, então o objetivo desse webinar era realmente passar esses principais pontos para vocês, tá? Mais pincelando mesmo, para entender esse contexto dessa revisão. E agora, opa, aí assim, ok, nossa, sou 14 mil, a norma mudou, vou ter que entender a norma, tem que fazer algumas mudanças aí, né? Fazer um plano de ação para mudar. E aí, qual que é o prazo que eu tenho? Esse prazo de transição, gente, ele acontece muito similar em todas as normas, tá? Pela data da publicação, antes de começar, acho que alguém. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tudo ok? Na minha avaliação, qual a mudança mais significativa na nova versão? Boa pergunta. Ciclo de vida, eu acho que vai pegar um pouco mais, tá? Porque isso não era tão pesado em relação a isso. E a parte de informação documentada que está muito clara. Então, assim, não adianta falar que fez e tá só sei lá, na análise crítica, na reunião de análise crítica, sabe? Alguma coisa assim. Então, acaba. Eu acho que essa parte de informação documentada, o sistema de gestão vai ter que estar mais bem estruturado. Tem que estar bem estruturado para diminuir risco. Aí eu tô falando sobre auditorias, tá, né? E aí, o que que a gente vai falar? Sobre o cronograma de transição, tá? O cronograma de transição, que é para todas as normas muito parecidas, tá? São sempre a mesma forma. A norma ela foi publicada agora em 15 de abril de 2026, tá? O período de transição que se dá é de 3 anos. Então, abril de 2026, a gente já começa agora o processo de movimento, né? De movimentação aí para fazer diagnósticos, os treinamentos, a atualização de processos, tá? Em outubro de 2027, um, um ano e pouquinho daqui, já não se pode mais certificar de acordo com a norma anterior. Então, já se proíbe novas auditorias, tá, gente? Novas auditorias. Então, eu tenho uma manutenção para fazer em agosto do ano que vem. Posso continuar com a 2015, não tem problema. Posso até fazer um 2015 e um diagnóstico um dia a mais para ver 2026. É... E aí, em abril de 2029, vai ser o fim do prazo que a 2015 não vai valer. Então, se eu tiver um certificado, ele não vai ter ele não vai ter uma validade maior que abril de 2029. Se eu me certificar vai lá, 30 de outubro de 2027, eu não vou ter o certificado com 3 anos de validade. Eu vou ter certificado somente até abril de 2026. Legal. Que bom que tá todo mundo entendendo. É isso aí. O objetivo do webinar é exatamente esse. Vamos lá para o próximo. Tá? Então, falando de ONC, como que a gente pode ajudar vocês, tá? Nesse período aí de transição, que não é fácil para ninguém, nenhuma transição é fácil. Auditorias de diagnósticos,
tá? A parte de gap, que a gente pode ver, as auditorias de transição também, as certificações, obviamente, tá? Declarações de conformidade, se alguém precisar fazer de alguma maneira por conta de algum cliente. Avaliação de fornecedores, caso a empresa peça, né, disso. E os treinamentos, que é o que a gente vai falar agora para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Ah, que bom. Vamos lá, gente. Aí agora vem aqui a nossa abertura de um treinamento para upgrade da norma, tá? Para quem é auditor interno e quer fazer um upgrade e se credenciar, né? Auditor interno ou auditor externo, que seja, como na nova versão da norma, tá? A gente vai abrir uma turma, a gente abriu já uma turma, dia 30 de junho. Estamos abrindo agora, na verdade. E o pessoal da ONC pediu para eu falar sobre o valor é, promocional de 25%, está anotado aqui. Então, o valor do curso, ele vai ser 380 somente para quem está nesse webinar. E somente até amanhã, meia-noite, esse valor de 380 vai para 285 com 25%, tá? Ele tá aqui no. O link tá aqui e eu vou colocar no chat para vocês, quem quiser. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O link do Forms, que para quem quiser entrar direto, ao invés de pegar no QR Code, tá? Ele é um curso com o objetivo de a gente colocar o curso vai ser online, tá? Perguntar aí, é online. Dia 30 de junho vai cair, não lembro que dia da semana é, mas é dia 30 de junho. Gente, agradeço, né? Que bom, ainda terminei um pouquinho antes. Fiquei com medo de me estender, porque eu gosto de falar. É, Como eu falei, meu telefone está aí no grupo, para quem quiser, tiver alguma dúvida, né? Conhecimento a gente nunca perde em passar. A ONC e a ONC agradecemos muito a participação. Tem bastante gente na live, gostoso isso. E espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. E espero ver muitos de vocês no dia 30. E se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Eu vou encerrar nossa chamada aqui, tá? É ruim porque eu não posso ver ninguém, não posso falar para ninguém, nem posso escutar um tchau de ninguém, mas tudo bem. A gente se vê pela vida. Obrigada, viu, gente? Bom descanso para todos.